Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo para vocês e hoje estou aqui com dois aparelhos da Xiaomi, a versão mais cara e a versão mais barata. Estou falando aqui do Xiaomi Mi A2 e do Mi A2 Lite. Então muita gente veio me perguntando nos últimos vídeos qual vale mais a pena comprar e quais são as principais diferenças entre esses dois aparelhos que rodam o sistema Android One ou Android Stock do Google. Então vamos ver aqui, vamos analisar qual é a melhor opção para você depois da nossa vinheta. Temos aqui dois aparelhos bem parecidos, aqui nós temos cor diferente, mas ambos são feitos de metal aqui na parte de trás e possuem aqui o mesmo tipo de construção. Nós temos o metal, a mesma posição da câmera e o leitor de impressões digitais aqui na parte de trás. A única diferença mais marcante vai ser que aqui na parte de baixo e também na parte de cima nós temos essa faixa de plástico no Mi A2 Lite, que ela serve para melhorar a recepção das antenas, enquanto não tem isso no Mi A2. Mas do resto, o aro dos dois, são de metal. O Mi A2 é um pouquinho mais fino, tem cerca de 7 alguma coisa milímetros, enquanto tem 8 e pouco o Mi A2 Lite, mas isso é por causa da bateria maior que nós vamos falar daqui a pouco. Mas no geral, a diferença mais fica por conta do tamanho, porque o Mi A2 é maior, porque ele tem uma tela aqui arredondando para 6 polegadas, e aqui nós temos 5.8 no Mi A2 Lite, tornando assim então o Mi A2 maior. Mas a construção de ambos é muito robusta, utiliza metal aqui na parte traseira e no aro, então não há tanta diferença assim de resistência. Em questão de design é bem relativo, porque aqui nós temos o design mais moderno no Mi A2 Lite, que vem com o Note aqui, tem quem goste, tem quem não goste. E aqui temos o visual bem tradicional do Mi A2. Embaixo as bordas são grandes, praticamente do mesmo tamanho, um pouquinho maior aqui no Mi A2. E as laterais também têm as bordas aí bem parecidas. Aí nós vamos falar um pouquinho da tela. As duas telas são de LCD de IPS, como eu já disse, 6 polegadas contra 5.8. E proporção aqui é 18:9 e aqui no Mi A2 Lite 19:9, porque nós temos aqui o Note. Esse Note abriga a câmera, sensores e o alto-falante de chamada. Em termos de qualidade de imagem, que eu sinto que a tela do Mi A2 Lite é um pouquinho mais brilhante. Notem aqui na parte de cima do meu wallpaper que esse branco está mais nítido, mais claro. Então vamos ver aqui também dá para reparar, nessa parte de baixo, a tela do Mi A2 puxa mais para o cinza, um pouco amarelado, enquanto é mais branquinha que a tela do Mi A2 Lite. E você vê isso também quando você está utilizando ele na rua, assim, debaixo do sol, dá para notar que é mais fácil de chegar às informações no Mi A2 Lite. Pouca diferença, mas tem diferença sim. Uma outra diferença que é importante ser citado é que o Mi A2 ele tem entrada tipo C, enquanto o Mi A2 Lite é a entrada micro USB. Então tá mais moderno nesse caso o Mi A2 aqui em relação ao Mi A2 Lite. E a grande diferença também aqui é no slot. Enquanto nós temos aqui, os dois aparelhos são dual SIM, mas aqui você tem dois cartões SIM cards, além de uma entrada para cartão micro SD. Então você não tem slot híbrido, você tem expansão de memória. E aqui no Mi A2 você não tem expansão de memória. E a outra diferença é que aqui no Mi A2 Lite tem entrada para fone de ouvido e no Mi A2 não. E outra diferença marcante é a relação à bateria. Nós temos aqui uma bateria de 4.000 mAh contra uma bateria de 3.000 mAh aqui no Mi A2. Como eu já disse antes em outros vídeos, o Android One não tem um bom gerenciamento de bateria, é ruim para falar a verdade, e isso impacta muito no Mi A2, que dificilmente ele vai aguentar um dia de uso. Então isso é ruim, que você provavelmente vai ter que recarregar ele aí pelo menos uma vez durante o dia. Já o Mi A2 Lite, como tem uma bateria aí de 1.000 mAh a mais, você vai conseguir aguentar um dia de uso facilmente aqui nele. Eu gostaria que fosse 2 dias, como acontece com o Redmi Note 5, que também tem uma bateria parecida. Mas como a falta de gerenciamento do Android One, então você tem aqui pelo menos um dia garantido de uso no Mi A2 Lite. Então até aqui nós vemos as diferenças a favor do Mi A2 Lite. Resumindo, ele tem expansão de memória, coisa que não tem o Mi A2, e ele tem ainda um conector para fone de ouvido e melhor bateria e melhor tela. Esses são os 4 pontos a favor do Mi A2 Lite. E o que tem de melhor no Mi A2?
A primeira coisa que nós temos de melhor no 62 é o seu hardware. Nós temos aqui, ó, vou abrir para vocês aqui o AnTuTu, aqui, ó. Nós temos aqui no 62 um processador Snapdragon 660, um processador moderno de intermediário premium que fica bem perto da linha 800. E no 62 Lite nós temos aqui um processador Snapdragon 625, um processador que tem aí já quase 3 anos de uso e é utilizado atualmente em smartphones intermediários de entrada. Então aqui o desempenho é bem diferente. No meu caso aqui, eu tenho 4 GB de RAM nos dois aparelhos e também 64 GB nos dois. Mas há uma versão de 6 GB de memória RAM com 128 de armazenamento do 62, então ele é bem mais potente. Mas mesmo assim, ó, se você for aqui no AnTuTu, nós vemos aqui 130 mil contra 80 mil a pontuação, quase o dobro. Isso se reflete principalmente aqui no processamento, que é 57 contra 58, e principalmente na GPU, que é uma GPU bem mais moderna, que é mais que o dobro de pontuação em relação ao 62 Lite. O reflexo disso vai ser em jogos principalmente. Só que a diferença, por exemplo, no PUBG Mobile, é que se você for aqui em gráficos, notem que aqui no 62 ele já está setado para o máximo aqui de gráficos, no High, enquanto aqui fica no Medium, no 62 Lite e no Smooth aqui. Você pode colocar aqui no Balance, no HD, mas deixando aqui como ele está setado, ele não consegue, ele só vai até o Balance. E aqui isso vai até o HD. Então vamos colocar aqui no HD, ó, e no Balance. E vocês vão notar a diferença bem clara aqui, por exemplo, ó, nas texturas aqui do jogo. No 62, dá para reparar que você tem bem mais sombras aqui, ó, sombras ao vivo aqui no personagem. Você tem mais cores, mais tonalidades. Note aqui no arbusto, você tem mais sombras aqui e menos sombras aqui. Só tem uma tonalidade no 62 Lite. E na própria hora de jogar você vai sentir essa diferença também, já que é uma GPU bem mais potente e um processador bem mais potente também. E até no loading, notem que vai carregar bem mais rápido o jogo aqui no 62. Ó, já carregou aqui e ainda está carregando no 62 Lite. Essas são as diferenças que vai ter no processador, realmente vai ser aí bem diferente na hora de jogar também e tudo mais. Uma outra diferença, por exemplo, eu já peguei e reiniciei o aparelho aqui, notem que na velocidade de abrir os apps também fazer bastante diferença. Ó. Primeiro aqui o Chrome, ó. Na verdade abriu até um pouquinho mais rápido que o 62, mas aqui agora abriu no 62 Lite, abriu um pouquinho mais rápido. Aqui no Instagram, ó, notem que a diferença é bem pouca para falar a realidade, ó. Então vocês podem notar que no dia a dia a diferença não vai ser tão grande em uso comum, então vai pesar mais em jogos, em processamento, etc. E vamos ver assim, se alguém fechou aqui, ó, na multitarefa. A multitarefa tá boa aqui em todos, ó. Então vocês veem que no dia a dia, obviamente é bem mais potente, né, o 62, mas a diferença não vai ser tão grande assim. E uma coisa que faz muita diferença aqui entre os dois aparelhos é as suas câmeras. Nós temos aqui um sensor de 12 megapixels, uma abertura de f1.8, outro sensor de 20 megapixels, também com abertura f1.8, que ajuda e faz o modo profundidade. Aqui nós temos um sensor de 12 megapixels também no 62 Lite, porém ele tem uma abertura de f2.2, uma abertura bem menor, um segundo sensor de 5 megapixels, também com a abertura de f2.2 para o modo profundidade também. Então, no dia a dia, nós podemos notar que as câmeras, as fotos são bem parecidas, mas o 62 leva vantagem por apresentar maior nitidez nas fotos no geral e tem um melhor alcance dinâmico também. Mas a diferença não é tão grande assim durante o dia. Já durante a noite faz muita diferença aqui a abertura. Nós temos a abertura de f2.2 contra 1.8. A abertura do 62 ela é bem melhor, consegue fotos bem mais nítidas e claras. Além do mais, tem o modo retrato também, que também aqui nesse caso fica bem melhor no 62, por utilizar um sensor aqui que é melhor o segundo aqui, pessoal, sensor. Gravação em Full HD a 30 fps, né? Conforme eu já disse, o 62 ele grava tanto a 60 fps como 4K, mas o 62 Lite só grava em Full HD. O dia tá meio nublado aqui,
Então até bom que tá um dia não tão claro assim, para ver a qualidade da câmera quando vai baixando um pouco a iluminação, mas tá aí. Estão bem aqui os dois smartphones, ó. Vamos andar aqui, vamos andar um pouquinho rápido para ver a estabilização de ambos. Eles não possuem estabilização óptica, né, somente eletrônica. Mas dá para ter uma ideia aqui, ó. Vamos parar aqui, ó, para ver como é que fica aqui, ó. Andando devagar. E aqui. Já na câmera frontal, nós temos aqui um sensor de 20 megapixels, né, que é igual ao sensor traseiro de abertura f2.0, de f2.2, contra um sensor de apenas de 5 megapixels com abertura de f2.0. Então, a abertura um pouquinho melhor aqui o 62 Lite, mas no geral o resultado das fotos são bem semelhantes, só é maior aqui a resolução do 62, então você vai conseguir fazer uma ampliação melhor. E aí vem o principal, a diferença de preço. Enquanto nós temos o 62 Lite, ele pode ser importado hoje na faixa de 800 a 900 reais. Enquanto o 62 você já encontra ele na faixa de 1.200, partindo de 1.100, 1.200, depende da capacidade de armazenamento dele. Qual vale mais a pena? Muita gente vai dizer que o i62 ele vale mais a pena porque é melhor, etc. Depende muito. Se você quer bateria e um smartphone que tenha uma melhor pegada, que é um smartphone mais confortável de segurar, o 62 Lite ele é uma excelente opção, até uma melhor opção. Para me falar a verdade, no dia a dia, para uso cotidiano, sem utilizar muito câmeras, jogos, nem nada, eu particularmente gostei mais do 62 Lite, principalmente por ser mais fácil de segurar e principalmente a questão da bateria, que me deixou muito desanimado no 62, que ela acaba muito rápido. Porém, se você gosta de jogar, não tem jeito. O conselho é o 62, porque a diferença de 300 reais vai valer a pena, que ele é bem mais potente. Tem a questão do Note também, tem quem não gosta do Note. Então, na questão de jogos e da câmera também, que é ligeiramente melhor, principalmente à noite, vai de 62. Então é isso, depende muito mais do que o usuário precisa. Então, como eu sempre digo, você tem que escolher um smartphone que seja melhor para você, de acordo com as suas necessidades, beleza? Então, é isso aí, vou deixar o link aqui embaixo para você quiser comprar tanto o 62 Lite como o 62 a preços aqui promocionais aqui embaixo, em lojas chinesas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar o like. Se for a sua primeira vez, não se esqueça de se inscrever e também apertar o sininho para receber notificações. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo e fui!